porque o assunto de hoje afeta a todos nós, mas principalmente os jovens. É incrível como que esse assunto é um assunto muito pertinente à mocidade. Quando eu era jovem, eu me achava invencível. Quando eu era jovem, eu realmente pensava que nada de mal pudesse me acontecer. Pior ainda, eu achava que sabia mais que meus pais, achava que sabia mais que muitos pastores de certas igrejas, de certas denominações religiosas. Eu achava que tinha mais conhecimento que muitas pessoas. Quando eu me casei, ainda jovem, e nós tivemos a primeira filha, eu também achava que sabia mais que meus próprios pais. Meus pais vinham dar palpites e nós desprezávamos os palpites dos pais, pois nós éramos mais estudados, né? Nós éramos mais acadêmicos, nós éramos mais letrados que os nossos pais, portanto, nós sabíamos mais sobre a criação de filhos do que eles. Sabíamos mais na área de saúde, na área de cultura, e certamente sabíamos muito mais do que eles na área espiritual, na área bíblica. Eu sempre acreditei que soubesse mais que muitas pessoas. Então não existe ninguém imune a esse problema de achar que sabe mais, achar que é melhor que outras pessoas. E aí nós desprezamos a sabedoria dos mais velhos e, consequentemente, colhemos os frutos da nossa sabedoria, pseudo-sabedoria, nos anos que vêm pela frente. Aí nós vamos, como diziam as nossas mães, aí nós vamos comer o pão que o diabo amassou. Tudo por causa do nosso orgulho, nossa arrogância e nossa prepotência. Todos nós que já fomos jovens, fomos assim. Todos nós que já fomos jovens, fomos assim. Então nós queremos preveni-los, para que vocês não sejam assim, e não continuem assim, porque vocês não têm nada a ganhar com isso, mas vocês terão muito a perder. Então prestem bastante atenção na pregação desta manhã. Talvez Deus tenha até permitido que o pastor José Infante tenha ficado enfermo, para que eu pudesse lhe trazer esta palavra. Eu ia levar esta palavra para Goiânia, agora na quarta-feira, mas eu fui pego de surpresa, então Deus queria que eu trouxesse essa palavra para a nossa igreja de Ribeirão Preto. Quantos acreditam na soberania de Deus? Nada acontece por um acaso. Deus está no controle, amém, irmãos? Deus permitiu que eu pregasse nesta manhã exatamente esta mensagem, porque nós provavelmente, mais que provavelmente, precisamos dela. Adultos e jovens também. Vamos orar? Depois da oração, vamos pregar. Pai querido e glorioso, obrigado pelo privilégio de trazer esta mensagem, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do Senhor para me tocar fisicamente e espiritualmente neste momento, para que eu possa ser o vaso transmissor que Deus quer que eu seja, porque esta palavra é muito importante. Fale aos nossos corações, nós que estamos aqui presentes, outros irmãos que estão à distância, mas fale conosco através desta palavra. Transforme a nossa vida, transforme, ó Deus, a maneira que pensamos, que reagimos, a maneira que estamos enxergando o mundo, e enxergando a nós mesmos. Opere em nossas vidas, eu te peço. No nome de Jesus, amém. Provavelmente o rei Davi, e eu digo provavelmente porque não temos certeza, provavelmente Davi compôs este lindo hino, Salmo de número 131, quando ele estava fugindo da presença do rei Saul, ou quando ele havia sido ofendido e repreendido pela sua esposa Mical. Saul estava acusando Davi de motim, de rebeldia e golpe. Já Mical o estava acusando de ser um homem vulgar e um homem
banal. Independentemente qual tenha sido a ocasião, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Davi respondeu, através do Salmo, que ele não era nem ambicioso e muito menos um tolo. Ele era apenas uma eterna criança. Davi era uma eterna criança. E eu quero ser uma eterna criança aos olhos de Deus. Porque a porta para o céu é a humildade. A porta para o céu é a humildade. Jesus disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E a qualidade da criança que Jesus está enfatizando para que possamos entrar no céu é a humildade, é a inocência, é a pureza. Está faltando humildade em todas as esferas da sociedade. Está faltando humildade entre nós, com certeza, mas em todas as esferas da sociedade. No poder público, por exemplo, na maioria das vezes, só encontramos pessoas arrogantes, pessoas prepotentes. Elas nos representam, são pagas através do dinheiro dos nossos impostos. Todavia, elas se sentem superiores a nós e elas olham para nós sempre, de cima para baixo. Não é verdade, irmãos? Legalmente falando, democraticamente falando, elas trabalham para nós. Mas é como que se nós fôssemos seus súditos. Na camada médica, vimos isso principalmente durante a pandemia, encontramos profissionais da área de saúde presunçosos e autossuficientes. E na classe eclesiástica, professores, doutores e hermeneutas, que conhecem a Bíblia melhor que o próprio autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Este foi o maior problema que Jesus enfrentou com os fariseus quando ele veio a este mundo. Os fariseus, eles eram sim doutores da lei, enquanto que Jesus, ele não possuía credencial alguma. E além disso, ele era seguido por 12 semi-analfabetos, com exceção de Mateus. Infelizmente, essa atitude perdura até os dias de hoje, e principalmente entre os jovens. Há jovens que se recusam a participar de uma igreja cujo pastor não tenha pelo menos um mestrado, que dirá um bacharelado. Eles são inteligentes demais, sábios demais, para se submeterem a um professor que não tenha credenciais mais altas que a deles. Um jovem indiano, estudante de teologia, estava frequentando uma igreja assim, pastoreada por um carpinteiro de profissão, mas enquanto ele fazia apenas o bacharelado em Bíblia, ele amava o pastor carpinteiro. Mas assim que ele começou o mestrado em linguística, ele descobriu que o seu pastor carpinteiro não tinha o mesmo conhecimento de seus professores de seminário e passou a desconfiar de tudo que o pastor ensinava, de tudo que o pastor falava. Finalmente, quando ele terminou o mestrado, ele não suportou mais, ele começou a fazer o doutorado em divindade e imediatamente abandonou o seu pastor carpinteiro e foi parar numa das maiores igrejas da cidade, que só aceitava pregadores com PhD em Bíblia. E quem não tivesse PhD não podia pregar daquele púlpito. O rei Davi, como nós acabamos de ver, não possuía nada que exteriormente poderia fazer dele rei de Israel, muito menos pai do Messias de Israel. Ele era pobre, ele era ruivo, o que o diferenciava do restante do povo judeu. Ele era baixinho em estatura, e ele era pastor de ovelhas, uma profissão não muito bem vista. E ele era o menor dentro de sua família.
Ou seja, não havia nada exteriormente nele que fizesse dele uma pessoa importante, uma pessoa especial, mas ele tinha algo de extraordinário que nenhum outro homem, nenhum outro jovem da idade dele possuía naqueles dias. Ele era cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Ele era usado pelo Espírito Santo de Deus, e isso fazia dele uma pessoa diferente. Hoje o que vai fazer de você um crente especial não é a sua credencial acadêmica. O que vai fazer de você um crente especial é o seu relacionamento com Deus. Só Davi e ninguém mais foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Isso não é pouco, amém, irmãos? Ser chamado homem segundo o coração de Deus é muito melhor então, jovens, ficar em uma igreja com um pastor carpinteiro, cheio do Espírito Santo, do que com um pastor PhD em teologia, mas cheio de si mesmo, cheio de conhecimento. Nós todos sabemos quando o homem está cheio de si mesmo e não de Deus. Davi escreveu o Salmo 131 em resposta a esse tipo de situação. Os homens estavam preocupados com etiqueta, com a aparência externa, mas Davi ele estava preocupado com os seus sentimentos internos. Ele estava preocupado com as suas atitudes externas. Então, qual deve ser a atitude de um servo humilde de Deus? Porque nesta manhã nós estamos falando de humildade versus orgulho. Nós estamos falando de humildade versus intelectualismo. E este salmo mostra qual deve ser a atitude de um servo humilde de Deus. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a renúncia da presunção. Em segundo lugar, a busca pelo contentamento. E em terceiro lugar, o interesse pelo bem-estar do próximo. A respeito deste salmo, Carlos Spurgeon certa vez disse: trata-se de um dos menores salmos para ser lido. Você viu como foi fácil lê-lo? Foi rápido. Trata-se de um salmo pequeno para ser lido, mas um dos mais longos para ser seguido. Amém, irmãos? Um dos mais longos para ser aprendido. Este salmo fala de uma criança, mas contém a experiência de um homem formado em Cristo. Eu repito, este salmo fala de uma criança, mas contém a experiência de um homem formado em Cristo. Então eu espero que realmente esta mensagem mude a nossa atitude. Amém, irmãos? Mude a nossa visão de mundo e mude a maneira como nós estamos enxergando a nós mesmos. Que realmente nesta manhã possamos ser crianças, amém, irmãos? Aos olhos de Deus, na presença de Deus, e crianças no meio uns dos outros. Vamos entender este salmo. Em primeiro lugar, o salmo ensina que o homem humilde é vazio de si mesmo. Quem consegue tirar o eu do trono do seu coração, alcançou a maior vitória da vida. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Se você quer coisas muito elevadas, vá para o seminário. Aqui não é um seminário, aqui é a casa de Deus. O homem humilde, ele é vazio de si mesmo. Davi era alguém que lutava conscientemente contra o pecado de orgulho. Diferentemente de Saul, que era um homem orgulhoso, mas não sabia disso. Davi se mantinha sempre alerta contra este pecado de orgulho, pois ele sabia que Deus não suporta, Deus não tolera um coração cheio de si mesmo. Provérbios 3:34 fala sobre o orgulho, e esse ensinamento é repetido 2 vezes no Novo Testamento, no livro de Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Veja o que Provérbios diz, e foi repetido no Novo Testamento.
Certamente, Deus, Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Parafraseando, Deus vai zombar dos orgulhosos, mas Deus vai dar graça para os humildes. Davi apelou para quem? Para Jeová. A palavra Senhor aqui quer dizer Jeová, a fim de se manter humilde e uma pessoa pura. E realmente eu e você precisamos de Deus para nos manter puros, alinhados com a pessoa de Jesus Cristo. Aprendemos aqui que humildade só é possível quando nós nos submetemos completamente à vontade de Deus. Quando eu e você aceitamos plenamente o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Para ser uma pessoa assim humilde, Davi precisou renunciar 3 tipos comuns de pecado na vida de todo ser humano, na vida dele também. Primeiro, ele renunciou o pecado de orgulho. Ele disse: Senhor, meu coração não se orgulhou, não se elevou. Como e quando um coração se eleva? Quando se afasta dos ensinamentos de Deus ou se esquece de Deus. E olha, irmãos, que curioso, o verbo elevar, este verbo é o mesmo usado em relação ao diabo, em relação a Satanás, o anjo Lúcifer, de Ezequiel 28, quando diz a Bíblia que o coração de Lúcifer também se elevou, mesma expressão, e quis ser Deus, queria se assentar no trono de Deus. Portanto, podemos dizer que o pecado de orgulho que eu e você praticamos é um pecado diabólico, não é humano, é diabólico, de origem diabólica. E quem se afasta e se esquece de Deus está agindo como o próprio diabo. Então, se eu tivesse que escolher, o pior pecado do mundo seria o de orgulho, que originou-se na pessoa do diabo. Foi assim que o rei Saul agiu depois de conquistar o reino de Israel, e é assim que muitos crentes estão agindo depois de conquistar um diploma universitário, ou uma profissão bem-sucedida, ou se tornar dono de uma empresa, ou contrair um casamento feliz, ou receber um filho, que é uma dádiva de Deus, ou qualquer outro tipo de bênção neste mundo. Antes da conquista, o rei Saul era uma pessoa humilde. A Bíblia diz a respeito dele: e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Jeová te ungiu rei sobre Israel? Uma vez ele foi humilde, uma vez ele se considerava pequeno, mas depois de conquistar o reino de Israel, o poder lhe subiu à cabeça. E o poder sobe à nossa cabeça por conquistas, por menores que sejam, por mais pequenas que sejam. A pessoa, quando eleva o coração, ela se sente no direito de corrigir até mesmo a Deus. Ela corrige a Bíblia. Olha, eu não suporto pregadores que corrigem a Bíblia, amém, irmãos? Eu não suporto pregadores que ficam corrigindo as versões da Bíblia. Pregadores que eles acham que conhecem a mente de Deus melhor que os outros tradutores da Bíblia, que vieram antes deles. Eu não suporto pregadores que estão descobrindo coisas novas nos dias de hoje, como que se os primeiros teólogos não soubessem. Infelizmente, quando uma pessoa eleva o seu coração, ela se sente no direito de corrigir até a Bíblia. Não é à toa que estão falando de uma Bíblia progressista, uma nova versão da Bíblia, para se encaixar com os novos modismos do mundo e da sociedade. Quando uma pessoa eleva o seu coração, ela corrige até os apóstolos, que são os pilares da igreja, e elas corrigem qualquer ideia que seja contrária a delas. Elas se tornam donos da verdade. A psicologia tem um nome para esse tipo de patologia: delírio.
Essa doença dura de 6 meses a 24 meses. É uma doença, delírio. Mas quando se trata de um pecado de orgulho e não de uma enfermidade, aí pode durar uma vida inteira. Imagine um coração elevado até o último dia de vida, sem humildade e sem arrependimento. Eu tenho dó do marido que convive com uma esposa assim, ou de uma esposa que convive com um marido assim, ou de pais que convivem com filhos assim. Corações elevados. O primeiro passo para ser um ser humano humilde é renunciar a este pecado de orgulho. Mas é muito difícil perceber quando nós estamos praticando este pecado. As pessoas ao nosso redor percebem, mas o próprio orgulhoso não tem essa capacidade. Por isso que é um pecado tão prevalente e tão difícil de ser reconhecido por nós. Ele renunciou o pecado de orgulho, o segundo tipo, ele renunciou o pecado de arrogância. Ele disse em seguida, nem os meus olhos se levantaram, nem o coração e nem os olhos. Arrogância não é orgulho, é uma extensão do orgulho. Assim como os olhos levantados, é uma extensão do coração levantado. Se orgulho é pensar além do que convém de si mesmo, arrogância é olhar as pessoas de cima para baixo. Orgulho, pensar além do que convém de si mesmo. Arrogância, olhar para as pessoas de cima para baixo. Humanamente falando, Davi tinha todo o direito de olhar as pessoas de cima para baixo. Só ele teve coragem de lutar contra o gigante Golias. Ninguém mais. Ele era o herói de Israel, ele era o guerreiro mais corajoso de Israel. Mais tarde ele se tornou o rei de Israel, nem por isso ele mudou de atitudes. Ele foi o compositor máximo de Israel, e olha, ele foi profetizado o pai do Messias de Israel. Mesmo assim, ele nunca pensou que fosse melhor que o seu mais humilde escudeiro. Nunca se portou melhor do que outras pessoas. Algumas pessoas confundem liderança com arrogância. Eu acompanhei um empresário muito rico, muito bem sucedido, alguns dias de seu trabalho, e pude observar o trato dele para com as pessoas. Para com os seus empregados, mais de 300, ele era autoritário. Ele não pedia, ele mandava. Ele não sugeria, ele ditava o que tinha que ser feito. Para com os seus fornecedores, dos quais ele comprava sua matéria-prima, ele era altivo. Ele se posicionava acima daquelas pessoas o tempo todo. Mas para com os clientes que compravam o seu produto, ele era afável. Interessante. Autoritário para com os empregados, altivo para com os fornecedores, afável para com os clientes. Aí ele me perguntou como era a minha liderança pastoral. E eu disse para ele, espero que seja sempre afável para com todos. Pois 2 Timóteo 2,24 diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, humilde, para com todos, apto para ensinar, sofredor. Quem se acha melhor que outros no direito de ser autoritário, certamente está cheio de si mesmo e vazio de Jesus Cristo. Davi então renunciou o pecado de orgulho, ele renunciou à arrogância e ele renunciou também à ambição, quando ele disse, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Davi não está de maneira nenhuma exaltando a ignorância, mas ele está assim rechaçando
o academicismo desnecessário. Existe academicismo fútil, inútil, desnecessário. Ninguém nasceu para saber tudo. Ninguém nasceu para ser bom em tudo. Ninguém nasceu para dominar todos os assuntos. Mas é exatamente assim que alguns pastores e youtubers estão se comportando. Eruditos, intelectuais, formadores de opinião. E eles já transformaram suas igrejas em seminários, em escolas de teologia avançada. E eles estão pregando e ensinando acima da cabeça das pessoas. E as pessoas fazem de conta que entendem. Igual aquela ilustração do rei nu, elas não querem admitir que não estão compreendendo, porque elas não querem admitir que não têm a capacidade intelectual daqueles pastores. Pior ainda são aqueles crentes que ficam pulando de igreja em igreja, procurando um pregador que saiba mais que os outros, que pregue melhor que os outros. Seminários não estão mais formando pregadores e pastores, seminários estão formando professores e doutores da Bíblia. Então não é de se estranhar que o evangelismo está morto. Não é de se estranhar que as igrejas pararam de crescer com almas sendo salvas e elas estão crescendo apenas com a transição e a troca de crentes. Não é de se estranhar que nós não estamos mais vivendo reavivamento espirituais. Este academicismo que coça o nosso ego foi profetizado pelo apóstolo Paulo como um dos sinais dos últimos tempos. Ele disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina simples, a doutrina objetiva, a doutrina clara e direta, mas, tendo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, professores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu quero uma igreja que pregue o arminianismo. Outras me dizendo: eu quero uma igreja que pregue a reforma, o calvinismo. Outros já me disseram: eu quero uma igreja mais contemporânea. Mas que tal? Eu quero uma igreja que viva e pratique a palavra de Deus. Muitas pessoas realmente pensam: eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um catedrático, por isso preciso achar uma igreja do meu nível. E eles acham, mas o nível deles é o nível do orgulho, da arrogância e da ambição. E o grande rei Davi fugiu de tudo isso, amém, irmãos? Ele sim era grande. Irmãos, a igreja não nasceu do acadêmico Saulo de Tarso, mas a igreja nasceu sim através do semi-analfabeto Simão Pedro. Goste ou não de ouvir isso. A igreja não nasceu dos gregos e romanos, que eram intelectuais e filósofos, mas sim de judeus, que eram apenas um povo teocrático, mas que não se envolvia em grandes matérias. Aliás, a lei de Israel já dizia, em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu não tenho vergonha de admitir, nesta manhã, tem muita coisa que eu não sei. Aliás, eu não sei da grande maioria dos ensinamentos bíblicos, amém, irmãos? Eu não sei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus está mais interessado na nossa obediência do que na nossa inteligência, amém, irmãos? Para que cumpramos.
A igreja não foi chamada para estudar ciência, filosofia, astronomia, muito menos política. Ela foi chamada para obedecer a palavra revelada de Deus. Não devemos argumentar sobre as questões encobertas da Bíblia, pois elas pertencem a Deus, mas fazer o que já está claramente revelado na Bíblia. Salmo 131 nos ensina que o homem humilde é vazio de si mesmo. Eu tenho colegas de ministério que me dizem: quem não prega mensagens expositivas não deveria pregar de forma alguma. Só podemos pregar mensagens expositivas. E eles são contra mensagens tópicas e textuais e outros tipos que existem. Eu estou dando um pouquinho de homilética para vocês aqui nesta manhã. Mas o que vem a ser uma mensagem expositiva? É essa que eu estou pregando hoje de manhã, por exemplo. Nós estamos tratando de um texto, exclusivamente de um texto, e todos os ensinamentos estão sendo retirados de um texto. Amém, irmãos? Esta é uma mensagem expositiva. Mensagem tópica é a que o pastor pregou para nós ontem à noite. Ele tirou os pontos de vários lugares da Bíblia. Mas onde que está o erro dessas pessoas? Irmãos, a Bíblia é uma exposição de Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Desde que você esteja dentro da Bíblia, sempre vai ser uma mensagem expositiva. Mas é o intelectualismo, academicismo, enchendo o coração dessas pessoas de orgulho. E outra coisa muito importante sobre mensagens expositivas: continue lendo. A exposição não acabou só porque acabou o capítulo e o versículo. Na Bíblia não existem capítulos e nem versículos. Amém, irmãos? Isso foi colocado depois, para o nosso bem. Continue lendo. A exposição é infinita, porque a palavra de Deus é infinita. Quantos estão entendendo isso? O importante é que a pregação esteja dentro da Bíblia. O que faz diferença não é se a mensagem é expositiva, textual ou tópica. O que faz diferença é se o vaso transmitindo a mensagem está sendo usado por Deus. Nada mata mais uma igreja do que academicismo, formalismo, falta do poder de Deus. Acho que era para que eu pregasse essa mensagem mesmo, hein? O segundo ensinamento que encontramos neste salmo: o homem humilde é vazio de si mesmo e é grato por tudo. Não foi o que aprendemos ontem? Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então, outra qualidade de humildade é contentamento. Eu quero que você saiba, eu estou contente com a esposa que Deus me deu. Amém, irmãos? Contente com as filhas que Deus me deu. Contente com os pais que Deus me deu. Contente com os pastores que eu já tive ao longo da minha vida. Contente com a igreja que Deus me deu. Só não estou contente com o pastor da igreja. Mas eu estou contente com o pastor Márcio. Estou contente com o pastor Carlos. Amém, irmãos? Contentamento é tudo. Ao invés de ficar vasculhando os segredos do universo, e há muitos segredos, Davi decidiu se contentar com a mera presença de Deus. E eu quero chamar a sua atenção que foi uma decisão dele, pessoal. Ele decidiu, ele deixou isso bem claro. Ele decidiu viver uma vida simples na presença de Deus. Eu decidi isso para mim também. Irmãos, com todo respeito, com todos os diplomas que eu tenho vários diplomas. Tenho mais de 2 bacharelados, tenho 2 mestrados, tenho muitos diplomas. Mas eu decidi que eu quero viver uma vida simples. Amém, irmãos? E não uma vida exuberante. Davi ilustra
a vida dele de contentamento de duas maneiras. Primeiro, como uma criança com a mamãe. O Isaac com a irmã Jéssica, por exemplo, nesse exato momento. Como uma criança desmamada de sua mãe. Então, antes de ser desmamada, ela estava o quê? Mamando. E não existe nada mais importante que o leite materno. Não há controvérsia sobre isso. Não existe nada mais importante que o leite da mãe e os braços de uma mãe. Por isso que assim que o bebê nasce, o médico já joga aquela criança nos braços da mãe, no peito da mãe. É a coisa mais linda que tem de se ver. Aqui a criança, ela recebe alimento e muita satisfação. E assim também Davi queria se aproximar de Deus como um bebê recém-nascido, pois só Deus seria capaz de alimentá-lo e só Deus seria capaz de lhe dar a segurança que ele precisava. Você já percebeu isso também na sua própria vida? Só Deus é capaz de suprir suas necessidades, desde as mais íntimas até as mais conhecidas, e só Deus é capaz de lhe dar a segurança que você tanto precisa. Enquanto está sendo amamentada, a criança ela não pensa em mais nada, além daquele momento. Que momento de afinidade entre mãe e filho. Não é à toa então que Davi usou essa ilustração para falar de seu Deus. Mas nem tudo é perfeito, porque chegará o momento que a criança precisará ser desmamada. Se deixar, ela vai fazer como eu, mamar até os 3 anos de idade. Na hora de desmamar, aí é luta, tanto por parte do bebê, como também por parte da mãe. Imagine aquela senhora que amamentou o seu filho por 6 meses e ela precisa voltar ao trabalho. Aí ela tira leite, mecanicamente, mas não é a mesma coisa. E Davi, inspirado por Deus, está usando esta ilustração. Uma criança com a mãe e agora como uma criança sem a mãe. Ele disse, a minha alma está como uma criança desmamada. O que ele quis dizer com isso? O momento do desmame é uma das primeiras barreiras, é uma das primeiras lutas que a criança terá que ultrapassar na vida. É um momento difícil para ela, para a mãe, mas que tem que acontecer. Chega uma hora que a criança tem que ser desmamada, não tem jeito. A falta do leite da mãe não quer dizer a falta da própria presença da mãe. É nessa hora que a criança, então, passa a amar a pessoa da mãe, ao invés do alimento da mãe. Porque até então, a criança só tinha um interesse no leite. Sim ou não? Agora ela passa a ter interesse na própria mãe. Amém, irmãos? E eu e você também, nós só tínhamos interesse nas bênçãos. Nós só tínhamos interesse no leite de Deus. Mas chega um momento que Deus passa a ser mais importante que as bênçãos. Deus permite então o processo de desmame em nossas vidas, através de dores, através de tribulações, através de provações, decepções, para que possamos amá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou deixou de fazer. Eu percebi esse desmame depois de alguns anos de convertido. Gente, nos primeiros anos de convertido, Deus respondia todas as minhas orações, era uma coisa incrível. Eu orava, Deus estava presente. Eu lia a Bíblia, Deus estava presente. Eu evangelizava, Deus estava comigo. Eu tinha uma necessidade, ela era suprida. Mas depois de alguns anos de convertido, Deus já não estava mais atendendo as minhas orações com a mesma rapidez de antes. Ele não estava mais me abençoando tanto quanto antes. Ele não estava do meu lado nas lutas como antes. Por quê? Aprendi para que eu pudesse me aproximar dele
pelo que ele é e não mais pelo que ele fazia. A criança desmamada não procura mais a mãe pelo leite, ela sabe que não tem leite. Sai para lá, menino. Mas sim pelo amor que ela transmite. Amém, irmãos? Olha que ilustração fantástica. A criança não vai se irar mais pela falta de leite. Pergunta o Isaac o que acontece quando a Jéssica não dá para ele o leite na hora dele. Ele reclama. Mas agora, desmamada, a criança se sente segura, tão somente pela presença da mãe ao lado dela. Então, que Deus nos ajude a sermos assim, a partir de hoje, humildes e dependentes da presença de Deus. Ainda que Ele nos mate, nele confiaremos. Amém, irmãos? Porque a presença dEle será suficiente para nós. Imagine como será a nossa igreja daqui a um ano, no 9º ano de vida, se essa mensagem entrar dentro do nosso coração e realmente transformar a nossa vida. O homem humilde é vazio de si mesmo, é contente, e a última lição do nosso texto, o homem humilde é solidário para com o seu próximo. Por isso que ele terminou, espere no Senhor, desde agora e para sempre, o Salmo. Ele terminou pensando em Israel. O Salmo foi escrito para exortar Israel a possuir o mesmo contentamento em Deus que Davi tinha. Davi usou a sua perseguição, tenha sido por Saul, tenha sido pela esposa, a humilhação pela qual ele passou nas mãos dessas duas pessoas, ele usou essa experiência para exortar Israel a ter um espírito de contentamento. Eu estou contente, ninguém vai conseguir destruir o meu contentamento com Deus. Eu estou satisfeito com o que Deus tem me dado, tem feito por mim. Davi não queria, no entanto, ser a única criança desmamada, mas ele desejava o mesmo para mim e para você também. Por isso que nós temos conferências, nós temos estudos de quarta-feira na escola dominical, nós temos os discipulados, porque nós queremos que as pessoas se tornem crianças desmamadas. Esperar no Senhor não é só a melhor solução, mas a única para quem aceita a soberania de Deus. Somente um homem desprendido de si mesmo, resignado, seria capaz de pensar no bem-estar de outros, além do seu. Tomamos decisões na vida sempre pensando em nós, no máximo na nossa família, mas não pensamos na nossa igreja, não pensamos nos nossos irmãos em Cristo, não pensamos nas pessoas que dependem de nós. Davi não, ele pensava sempre no seu povo. Terminando, quando devemos passar a confiar em Deus? Porque esta é a solução para o orgulho. Deixar de confiar em si e confiar em quem? Em Deus. Simples. Como é fácil vencer o orgulho. Quando devemos passar a confiar em Deus? Davi diz, desde agora e para sempre. Ele respondeu, comece hoje, comece agora, comece nesse instante. Entregue totalmente a sua vida nas mãos de Deus, seus planos, seus desejos, suas ambições. Entregue todo o seu ser nas mãos de Deus. Confie a sua vida nas mãos de Deus, hoje, agora. E nunca mais deixe de confiar em Deus. É para sempre, amém, irmãos? É para sempre. Hoje, então, nós falamos sobre humildade versus orgulho. Humildade versus personalismo, humildade versus intelectualismo, academicismo. Humildade é tudo. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso
para as vossas almas. Você só não tem descanso porque você ainda não é uma pessoa humilde. Mas você pode começar agora, neste momento. Amém? Vamos fechar os olhos.